O que fazemos quando a vida nos coloca num lugar para o qual não nos sentimos prontos? Josué acabara de perder Moisés. O povo esperava que ele conduzisse uma história que parecia grande demais para os seus ombros. Nada daquilo cabia dentro da experiência que Josué tinha até aquele momento. E Deus apenas lhe diz: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque eu estarei com você por onde você andar. Deus não fala com Josué porque ele é medroso. Deus fala porque Josué está prestes a ocupar um lugar onde não poderá mais esperar sentir-se preparado. Há momentos em que a vida retira, sem pedir licença, a possibilidade de continuar ensaiando. Durante anos, Josué caminhou ao lado de Moisés. Agora, pela primeira vez, a história o chama para o centro. E ninguém vai para o centro da própria história sem sentir o peso desse lugar. É por isso que Deus não ensina uma estratégia para Josué. Ele oferece uma presença, porque existem lugares onde a competência não basta. É preciso companhia. Como se ele dissesse a Josué: você nunca esteve destinado a caminhar nesse novo lugar sozinho. Essa promessa continua alcançando a nossa vida, porque todos nós chegamos a momentos em que ninguém mais pode ocupar o nosso lugar. Há decisões que não podem ser tomadas pelos nossos pais. Há dores que nenhum amigo consegue atravessar por nós. Há chamados que pertencem apenas à nossa história. E é justamente aí que nasce a pergunta que mais nos paralisa: será que eu dou conta? A resposta de Deus não começa falando da nossa capacidade, começa falando da sua presença. Porque o que sustentou Josué nunca foi a experiência que ele tinha, foi a certeza de que Deus caminhava com ele. Josué já estava ali, já caminhava com o povo, já conhecia o deserto. O que mudou foi o lugar que ele ocupava. Existem chamados de Deus que não nos levam para lugares novos. Eles nos levam para uma nova posição dentro da mesma história. Isso acontece quando deixamos de ser filhos, que apenas recebem, para nos tornarmos pais que sustentam. Quando deixamos de ser aprendizes para ocupar um lugar de referência. Quando deixamos de cuidar apenas da nossa vida para cuidar da vida de alguém. Quando deixamos de seguir e começamos a conduzir. Quando deixamos de esperar respostas e começamos a precisar oferecê-las. Todos esses movimentos têm algo em comum. Eles nos tiram dos bastidores. E a vida muda quando saímos dos bastidores. E talvez seja isso que Deus esteja dizendo a Josué. Não deixe de sentir medo, mas a vida chegou ao lugar onde já não é possível esperar sentir-se pronto. Este episódio não é sobre um homem que assumiu a liderança. É sobre um instante em que a vida nos chama para ocupar um lugar que não pedimos, não planejamos e para o qual nunca nos sentimos completamente prontos. E é justamente ali que Deus fala. Não quando Josué já está seguro, não quando ele já sabe exatamente o que fazer. Deus fala quando tudo ainda parece maior do que ele. Existem trajetórias na nossa existência em que somos convocados para outros lugares. Mas elas já não precisam ser enfrentadas como se tudo dependesse apenas da nossa força. Talvez seja por isso que Deus nunca diga a Josué: seja como Moisés. Ele apenas diz: eu estarei com você.